Respeite o seu ser. Respeite a si mesmo. Nunca ter autorrespeito vai ser um erro. Nunca é tarde para começar a se respeitar. Nunca existe vergonha da gente respeitar a si mesmo. A gente vive, a gente é o que a gente atrai. Sempre a gente tem que pensar em nós primeiro, para depois nas pessoas que a gente ama. Eu lembro da primeira vez que eu fui à terapia e eu tava falando com a minha terapeuta sobre uma relação com um gestor, uma pessoa que era meu responsável na minha função. E contei a história com ele sendo vilão, né? Tudo que ele fazia de mal pra mim, tudo que ele fez pra me adoecer. E ela me escutou durante um bom tempo. Ao final do meu relato, ela perguntou por que tu deu esse poder pra ele. Por que eu dei esse poder pra ele? Porque eu não disse não. Porque eu não coloquei limites. Porque eu não fiz com que ele me respeitasse. E aí eu me justifiquei. Eu lembrava de várias vezes em que eu tinha tentado fazer. Todas elas, ou eu acabei ultrapassando os limites e desrespeitando ele, sendo agressiva, ou eu comecei a chorar. Eu lembro de inúmeras vezes sair da sala dele e chorar no banheiro. E aí você pode dizer, mas ele não podia se descontrolar, ele deveria ter mantido a compostura, ele deveria ser a pessoa madura, deveria, eu concordo plenamente. Mas se tu não der sorte de encontrar as pessoas controladas na tua vida, tu vai sempre contar com a sorte de encontrar pessoas que estão com a saúde mental delas em dia. Ele era muito doente, ele tinha muito problema. Só que eu não conseguia ser assertiva. Eu tava sempre ou na passividade ou na agressividade. Eu não conseguia me expressar de uma forma que mostrasse que eu me respeitava. Então era sempre uma batalha. As poucas vezes em que eu consegui fazer isso, ele não me escutava de primeiro, mas 2 dias depois ele começou a me escutar. E ele não foi o único. Em uma escala diferente de respeito, de formas de se comunicar, eu tive outras pessoas na minha vida com esse perfil como o dele. É um perfil comum nos homens. Esse negócio da imposição, de ser mais agressivo, de impor a sua opinião, de não querer, não dar espaço para discussão. Isso é muito comum. Então, qual é o gatilho? Qual é a coisa que a gente tem que garantir para que a gente consiga dizer não? É autorrespeito. Qual que é o meu limite? Quais são as coisas que eu não aceito? Quais são as coisas que são inegociáveis para mim? E aí eu descobri com o tempo que eu só conseguiria fazer isso se eu estivesse disposta a lidar com as consequências. A consequência nesse caso era ser demitida. E para eu correr o risco de ser demitida, eu tinha que acreditar que eu conseguiria outro emprego. Na época eu não acreditava. Eu pensava, graças a Deus que eu consegui esse emprego, eu jamais vou conseguir outro. A minha autoestima não existia, eu não me respeitava, eu não achava que eu era digna de valor, eu não achava que eu era digna de encontrar um lugar diferente do que eu tava. Então, esse é o primeiro ponto, né? Se eu não me respeito, eu não consigo dizer não. O segundo ponto é, por que eu atraio, né? Por que eu atraio essas pessoas que não vão me respeitar também? E aí vocês podem pensar nas pessoas que fazem bullying. É sempre a pessoa que faz bullying com o outro, né? O agressor, ele pega uma pessoa fraca, que não consegue pedir ajuda, que não consegue se expressar, que não vai conseguir se impor, que ela não vai conseguir dizer não, que ela não vai conseguir achar uma forma de parar aquele processo. É sempre um coitadinho, né? Os pervertidos, eles vão nas meninas mais jovens, né? Que não conseguem se depender, ou que não tem, às vezes, uma pessoa que vai dar estrutura. Sempre aquela pessoa que tem uma personalidade mais cruel, ela vai naquele que não se respeita, que não consegue se defender. Os manipuladores vão nessas pessoas também. Então, por que atrai? É porque eu tenho essa mesma característica? Não, mas é porque eu estou sensível, eu não vou conseguir me portar diante de uma agressão, eu não vou conseguir me posicionar. Então, caso nesse momento você tenha uma relação na sua vida onde você é agredido, onde você é desrespeitado,
É muito duro o que eu vou te dizer, mas é porque em algum nível tu também não te respeita. A gente só consegue tirar esse tipo de gente da nossa vida quando a gente passa a se respeitar. Quando você sentar em algum lugar e você pensar, o que eu tô fazendo aqui? Eu não mereço. Eu mereço muito mais. E aí eu não tô dizendo pra você quebrar tudo e sair correndo, mas esse é o primeiro passo. Pra você, já que você chegou no fundo do poço e você decidiu que você tem que sair dali, você pode começar a traçar uma estratégia, dizer, olha, já sei que esse é o tipo de relacionamento que eu não mereço. Esse é o tipo de trabalho que eu não mereço. Esse é o tipo de amizade que eu não mereço. Se eu não mereço, eu vou aprender a me respeitar. Então, você começa a fazer, e aí existem inúmeros exercícios que tu pode fazer pra aumentar o autorrespeito. Fez esse processo, começa a impor limites, começa a experimentar. Porque às vezes também a gente deixa as coisas tão soltas pro outro. Todo mundo tem um pouquinho de mal dentro de si, que a pessoa vai aumentando. Então, existem algumas relações que podem ser recuperadas, né? Colocando esses limites mais fortes. Se você tentar, se você se melhorar, pode ter certeza que não vai mais ter conexão, não vai mais ter velcro, essas pessoas não vão mais colar em ti. Porque só cola na gente, só conecta quem vibra na mesma frequência que a gente. E quem consegue achar alimento para as coisas que acredita, né? Então, uma pessoa que é agressiva só vai achar alimento em alguém que se sente acuado quanto à agressão. Então, meu segundo ponto é: toda falta de respeito que tu recebe é porque em algum nível tu não te respeita também. E é aí que tu tem que trabalhar na tua autoestima.